Oi! No vídeo de hoje eu trouxe os motivos pelos quais você precisa ler a série de livros Os Bridgertons. Mas antes de eu falar os motivos, eu já vou pedir para você se inscrever no meu canal se você é novo por aqui e deixar o teu like se você gostou desse vídeo. Assim como eu fiz no primeiro vídeo deste quadro, que foi o vídeo que eu dei os motivos para você ler Verity, que eu vou deixar linkado aqui nos cards. Se você ainda não assistiu esse vídeo, depois que assistir esse, por favor, vá assistir aquele que ficou bem legal. E lá eu explico um pouco mais sobre esse quadro, mas resumindo para você que ainda não conhece. Aqui eu vou trazer alguns motivos pelos quais você deve ler o livro que eu vou falar no dia. Então hoje é sobre a série Os Bridgertons. A minha intenção aqui não é fazer uma resenha, não é falar sobre os livros, mas sim falar sobre os motivos que eu acho que são motivos muito importantes que vão fazer com que você queira ler estes livros. Se vocês quiserem mais detalhes sobre os livros de Os Bridgertons, tem resenha de cada um deles aqui no canal. Eu vou deixar também nos cards quantos eu conseguir, não vai dar para deixar todos, mas tem vídeos detalhados aqui no canal, então procurem os vídeos de cada um dos livros, que lá vocês vão conseguir mais informações sobre essas histórias. Eu trouxe para este vídeo o último livro da série, que é o livro E Viveram Felizes para Sempre, o 9º livro da coleção, que conta a história dos nossos personagens depois da finalização dos livros. É um livro muito legal, esse também, porque a gente consegue acompanhar então a história dos nossos personagens, o que eles estão fazendo depois que terminou a história dos livros. Mas, como eu disse, eu não estou aqui para falar sobre os livros, eu estou aqui para falar sobre os motivos pelos quais você precisa ler Os Bridgertons. E o primeiro motivo é pela família Bridgerton, simplesmente assim. É a melhor família literária que eu tenho conhecimento. Eles são incríveis. A série de livros vai contar a história dos 8 irmãos Bridgertons. Cada livro vai focar em um irmão, são 8 irmãos, então cada um dos livros vai ser destinado a um desses irmãos. E é claro que ao longo da leitura a gente vai escolher o nosso preferido e vai poder acompanhar ele também nos outros livros, porque como são irmãos, são uma família muito unida, eles se intrometem na história dos outros irmãos. Então é muito interessante acompanhar a história dessa família, que é uma das famílias mais fortes e mais próximas do mundo literário. Eles são muito unidos, cada um deles tem as suas particularidades, mas isso não faz com que eles sejam uma família desunida, que vivem brigando, embora eles tenham seus desentendimentos, eles conseguem conviver muito bem, e é muito interessante a gente ver como a força do amor que eles sentem um pelo outro fazem com que eles enfrentem qualquer obstáculo. Então, o primeiro motivo pelo qual você precisa ler Os Bridgertons, com certeza, é pela família. Você vai se apaixonar por essa família. O segundo motivo pelo qual você precisa ler toda a série Os Bridgertons é pelas emoções. Como eu disse, cada um dos livros vai tratar sobre a história de um dos irmãos que são totalmente diferentes. Eles têm sonhos diferentes, vontades diferentes, pensamentos diferentes, traumas diferentes. Então cada um desses livros focará nesses irmãos e nas vontades, nos traumas, nos segredos deles. Então cada um destes livros trará emoções diferentes. Eu sou aquela pessoa que chora com qualquer tipo de livro. Esses livros, como tratam de assuntos também delicados, tratam de inseguranças, medos, traumas dos personagens, então trata de uma forma dramática sobre esses assuntos. Você vai chorar muito, se emocionar muito com a história deles, que por vezes é muito triste. Então, por mais que você vá chorar em alguns momentos dessas histórias, você vai dar muita risada, porque não é só de dor que eles vivem,
eles vivem de muito amor, de muita alegria, muita diversão. São livros extremamente cômicos e engraçados que com certeza vão te arrancar muitas risadas. Por isso que o segundo motivo pelo qual você precisa ler Os Bridgertons é pelas emoções, porque aqui você vai rir, você vai chorar, vai pular de alegria, vai ficar muito triste com eles, vai ficar irritada muitas vezes com os personagens. É um misto de emoções que fazem com que a história em nenhum momento seja pacata, que ela seja muito interessante e muito instigante. O terceiro motivo pelo qual você precisa ler a série de livros Os Bridgertons é pela escrita da autora. Além de ser uma escrita muito instigante, é uma escrita muito fluida, muito fácil de se fazer. Eu conheci a escrita da autora Julia Quinn através da série Os Bridgertons e eu me surpreendi e me apaixonei assim que terminei de ler o primeiro livro, porque foi uma leitura tão fluida, tão fácil. Geralmente a gente não encontra em livros de romance de época, que são escritas um pouco mais rebuscadas, um pouco mais difíceis de se compreender. Aqui não, eu não tive essa dificuldade. Inclusive, eu costumo indicar a série de livros Os Bridgertons para quem quer iniciar no mundo da leitura de romances de época, porque aqui você vai encontrar uma leitura de fácil compreensão. Então este é o terceiro motivo pelo qual você precisa ler a série de livros Os Bridgertons, pela escrita da autora, que é uma escrita para todo mundo compreender, que é uma escrita muito fluida, muito fácil de se fazer e que vai te envolver desde o primeiro livro e vai fazer com que você queira ler os outros 8 livros e terminar essa série. Esses são os motivos pelos quais você precisa iniciar agora a leitura dessa série de livros que está no mercado há mais de 20 anos, se não me engano. Eu demorei muito para conhecer essa série e enquanto eu li os livros eu pensava, meu Deus, como eu demorei tanto para ler estes livros. Eles são simplesmente maravilhosos, eu indico eles para todo mundo, até para quem não tem costume de ler romances de época, porque eu tenho a impressão de que se começarem pela série de livros Os Bridgertons, eles vão se apaixonar por todos aqueles motivos que eu já falei anteriormente. Então, se romances de época não é a tua praia, dê uma chance para a série Os Bridgertons e depois me conta se eu não tô certa. Me conta se não são maravilhosos esses livros. E se você é um apaixonado, uma apaixonada por romances de época, assim como eu sou, e ainda não leu essas histórias, por favor, não perca mais tempo e vá ler. Vá se apaixonar pela família Bridgerton, por cada um dos irmãos, por cada uma dessas histórias que são maravilhosas. Agora eu quero que você comente aqui embaixo se você já leu algum destes livros e qual é o próximo livro que você quer que eu traga os motivos pelos quais você precisa ler. Comenta aqui embaixo que eu vou ficar esperando o teu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, compartilhe o vídeo com os teus amigos, os teus familiares, pede para eles se inscreverem no meu canal e se você é novo aqui no canal, se inscreva também, por favor, que a tua inscrição é muito importante para mim. Por hoje era isso, beijinhos, tchau!